E nós vamos continuar com essa mensagem hoje, lembrando que o Espírito, o fogo do Espírito Santo, ele nos incendeia. E quando ele nos incendeia, meu irmão, significa que nós passamos a ser outra pessoa. Nós não somos mais aquela mesma pessoa. A nossa atitude diante de Deus passa a ser diferente, o nosso coração passa a ser diferente. Por isso que o ministério do Espírito Santo é um ministério ardente, é um ministério de fogo. Por isso que Jesus, ele vai dizer lá no livro de Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 3:11, ele vai dizer ali que ele vos batizará com o Espírito de fogo. O Espírito de fogo, ou seja, Jesus, ele é quem batiza com o Espírito de fogo. É esse Espírito de fogo que faz a diferença em nossas vidas. É esse Espírito de fogo que nos ajuda a manter-nos diante de todas as situações mais difíceis e mais terríveis de nossa vida. É este fogo do Espírito Santo que faz você levantar cedo, que faz você vir num dia frio como hoje e estar na igreja, e estar adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É este fogo do Espírito Santo que nos faz mais do que vencedores. Aleluia. O fogo do Espírito Santo é um fogo que incendeia, é um fogo que penetra no interior do ser humano, e este fogo, ele traz a presença divina e nos torna pessoas de caráter ardente. Pode ver que a maioria das pessoas que é incendiada por este fogo do Espírito Santo, essas pessoas são pessoas radicais, são pessoas fervorosas, são pessoas que é sim, sim, não, não, não são pessoas de meio termo, não são pessoas de ficar em cima do muro, são pessoas que sabem o que é certo, o que é errado, errado. Ela não fica criando argumentos para poder justificar o seu erro. Aleluia. O ministério do Espírito Santo é um ministério ardente. Ele capacita você com uma energia. Essa energia é uma energia divina, é uma energia que vem do Senhor. O fogo de Deus, ele fala também dessa energia. Por isso que estamos sempre preparados para enfrentar os desafios. Quantos de nós enfrentamos tantos desafios que às vezes nós nem sabemos como nós vamos sair desta situação? Como eu vou vencer essa situação? Como eu vou passar por esta situação? Mas imediatamente o Espírito Santo, que atua no interior do ser humano, e ele só atua no interior daqueles que aceitam e recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque o próprio Jesus disse: eis que eu e o Pai e o Espírito Santo faremos morada dentro de você quando você receber ao Filho. Por isso que quando nós recebemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vem, penetra e habita dentro do seu coração. É uma força interior. Esta força interior é ela que vai se manifestar, é ela que vai trazer a vitória, a capacidade de enfrentar os desafios. Por isso que no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, ele diz assim, no capítulo 12, versículo 49, ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. É isso que o Senhor diz. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. Quando você aceita Jesus na tua casa, o teu pai, a tua mãe, a tua tia ou o teu avô fica contra você. Você poderia ter sido o maior bandido da face da terra, você poderia ter sido o maior bebum da face da terra, você poderia ter sido o maior vigarista da face da terra, mas quando você aceita Jesus, eles te rejeitam. Mas quando você era com esse caráter, toda a família te abraça, toda a família quer você. Mas quando você aceita Jesus, eles
se afastam de você. Os teus amigos se afastam de você. Os seus amigos te abandonam. Aqueles que diziam que era teu amigo e que bebiam no copo com você, esses te abandonam. Por que que eles te abandonam? Porque Jesus veio com fogo. Ele veio com fogo, um fogo ardente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e todos nós precisamos ter mais desse Espírito Santo. Amém? Aleluia! No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele desceu visivelmente. Isso é um fato histórico. Por que que é um fato histórico? Porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele se manifesta. E como é que o Espírito Santo vai se manifestar? O Espírito Santo vai se manifestar como língua de fogo, através da manifestação dele no meio das pessoas. As pessoas começaram a falar novas línguas. As pessoas começaram a cantar, a dançar, a pular na presença, a ponto das pessoas pensarem assim: eles estão embriagados. E alguns dizem assim: não, mas como? São 9 horas da manhã, eles não podem estar embriagados agora. Mas eles apresentavam embriaguez. Mas era uma embriaguez diferente. Era uma embriaguez do Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas das vezes somos tomados por uma embriaguez do Espírito Santo. Às vezes você está lá no teu quarto, daí a pouco você começa a rir, você começa a dar gargalhada, você começa a se alegrar, porque o Espírito Santo, ele está derramando do poder, da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ele faz você brilhar como luz forte. Sabe por que que os demônios, os espíritos malignos respeitam o Filho de Deus? Porque quando ele olha, ele vê a luz de Cristo, ele vê a luz do Espírito Santo, ele vê a marca do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Por isso que os demônios, eles respeitam. Por isso que os demônios, eles batem em retirada, por causa dessa força, dessa marca que nós temos no Espírito. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele vai dizer: no zelo não sejais remisso, sede fervoroso no Espírito. Sede fervoroso no Espírito. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como você vencer qualquer desafio se você não for fervoroso no Espírito. Corpo mole, vida mole, não vai a lugar nenhum no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é fogo, ele transporta, ele translada, ele leva você a um movimento tão grande, tão poderoso como um furacão, como um vento tempestuoso. Aleluia. Esse é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que ser fervoroso no Espírito. Você não tem que ter essa história: ah, eu posso isso aqui eu não posso, isso daqui da Bíblia eu posso cumprir, isso aqui não é para os dias de hoje. Não, a Bíblia, ela é completa, é para hoje, para amanhã e sempre em nossas vidas. Nós não podemos selecionar nenhuma parte da Bíblia e dizer o que serve para mim e o que não serve, e eu viver, aplicar na minha vida aquilo que serve e aquilo que não serve. A Bíblia, ela é a solução para a vida de vocês. A Bíblia é aonde você vai receber o poder do Espírito Santo. É através desse livro, ele vai fazer coisas diferentes. Se o mundo hoje, a sociedade hoje, lesse mais deste livro e se envolvesse mais neste livro, nós não teríamos o índice de criminalidade, de bandidagem, de acidente, de roubo, de assalto, de tantas misérias e praga, porque ela transforma caráter. Ela pega o camarada que era bandido, assassino, estuprador e o transforma num homem santo. E depois você vai dizer: mas ele era tudo isso. Ele era, mas ele não é mais, porque o poder da palavra fez a mudança, fez a transformação. Aleluia. Esse é o poder de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Apolo, lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 25, depois você vai lá para o capítulo 19, versículo 3, ele vai dizer assim: Apolo, ele era um homem fervoroso. Quando você é fervoroso, você é diferente. A
Aonde que você for, aonde você passar, a pessoa fervorosa, ela é diferente. A tradução literal pode ser que ela diga assim, ó, queimava no espírito ou brilhava no espírito. Atos 18, 25. Queimava no espírito ou brilhava com o espírito. Eu digo para você, se por causa de frio as pessoas não fossem trabalhar, não fossem a lugar nenhum, a Rússia seria o país mais atrasado da face da terra. Mas você chega nos Estados Unidos, você vê aqueles camaradas trabalhando, dia de neve, nevando, as crianças indo para a escola, e muitas das vezes até mesmo a pé. É que na verdade as pessoas não estão fervorosas com o poder do Espírito Santo aí. Na verdade elas não foram visitadas pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a vida da pessoa, há uma devoção intensa, há uma sinceridade entusiasta, há um serviço escravo a serviço de Deus. Você se torna escravo de Jesus e você faz qualquer coisa pelo Senhor Jesus. Por isso que Apolo ele tinha o Espírito que queimava ou brilhava com o Espírito. E quando o Espírito queima nas nossas vidas, há uma plenitude de vida. Você é livre, você é liberto, você é curado, você é radiante, você tem um zelo intenso, o seu serviço é dinâmico. Por isso que a palavra de Efésios vai dizer que nós estamos remindo o tempo. Quando eu estou remindo o tempo, eu estou fazendo numa velocidade tão tremenda as coisas de Deus, que a vida está sendo cada vez mais proveitosa. Muitos desperdiçam tempo. Muitos desperdiçam muito tempo, porque não fazem no poder do Espírito Santo. Quando você faz as coisas no poder do Espírito Santo, o seu tempo ele se torna de forma mais proveitosa. Apocalipse 3, 15, 16, ele vai falar da necessidade desse brilho e desse zelo espiritual, que é enfatizada pela condição da igreja em Laodiceia, que passara a ser morna. E isso está acontecendo hoje. Muitos estão mornos dentro das igrejas. E a palavra de Deus ela é muito clara sobre aqueles que são mornos na presença de Deus. Deus diz que irá vomitá-las. Você imagine num dia de calor, alguém chegar e lhe der um copo com água morna para você beber. E se alguém lhe der uma água morna hoje? Hoje, frio, 0 grau. Um vaso de água morna. Provavelmente você vai lançar fora. Mas é isso que a palavra fala. A palavra fala que Jesus vai lançar fora essas pessoas. São pessoas mornas, não são pessoas fervorosas. Por isso que ele vai dizer, ou você é quente ou você é frio, mas não seja morno. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai lançar fora. A temperatura espiritual de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deve sempre permanecer alta. Não é hoje que está frio, eu não fico quente. Não é hoje porque está muito calor que eu não vou me aquecer muito. Não importa, a sua vida tem que ser constante. A sua vida tem que ser constante. O seu trabalho tem que ser constante. A sua busca espiritual tem que ser constante. O que é hoje é para hoje, o que amanhã é para amanhã. Não adianta você querer pegar o de ontem e trazer para hoje. O de ontem foi para ontem, mas hoje é um novo dia. Hoje é uma nova etapa. Hoje é uma nova busca. É um novo fervor. É uma nova visitação. O nosso Deus é dinâmico. Glória a Deus.
Ou você acha que um Deus que criou esse mundo, criou esse universo, criou você na forma que você é, você acha que esse Deus vai ficar repetindo as mesmas coisas? Você acha que um Deus que escreve um livro como este, aleluia, e que todos os livros do mundo não conseguiriam explicar, e que já passaram mais de 4.000 anos, somando o Pentateuco com esse Novo Testamento, e ele está aqui e continua atual? Você acha que um Deus desse é repetitivo? Você acha que esse é um Deus fraco? Será que um Deus desse aqui não deveria ser conhecido por toda a humanidade e reverenciado e prostrando-se, apesar que todos vão se prostrar mesmo? Vai chegar a hora que todos vão se deitar diante do Senhor e dizer, e aí vai bater remorso, né? Vai dizer, por que eu não fiz isso antes? O Espírito deseja enchê-lo com fogo. Ele quer te encher com fogo nesse momento. Ele quer brilhar com o amor ágape, que é o amor de Deus pelas nossas vidas, a fim de que sua vida seja constantemente radiante na presença dele. E é isso que ele quer que você seja, radiante na presença dele. Ele quer que você se apresente todos os dias. Ai, pastor, mas ontem eu orei 3 horas, pastor. Hoje você tem que orar 4. Ai, eu não aguento mais, eu faço tudo isso. Meu Deus, olha, está tão pesado. Então, se está pesado, alguma coisa está errada. Se está pesado, alguma coisa está errada. Porque o próprio Senhor Jesus disse, vinde a mim, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Crente que reclama de que está pesado, meu amigo, você não está tendo experiência com Deus, você não está vivendo com Deus, você está carregando o teu próprio fardo. O teu próprio fardo deve ser entregue para o Senhor Jesus. Por isso que ele disse, vinde a mim, vós que estás cansado. Você tem algum peso? Entregue para ele hoje. Diga, Espírito Santo, está aqui. Você tem alguma angústia, algum medo, alguma insegurança, alguma incerteza? Entregue para ele. Comece a remir o tempo. Comece a remir o tempo. Comece a entregar ao Senhor. Porque o Senhor, ele quer que você entregue para ele. Mas você não pode chegar e dizer, não, Senhor, essa parte aqui eu te dou, mas essa eu fico. Essa eu faço. Essa eu carrego. Não, ele quer que você entregue tudo. Ele quer que você dê tudo. Tudo para ele. Ele não quer que você dê metade. Ou você entrega o teu coração por completo ao Senhor Jesus, ou então continua carregando o fardo. Porque eu digo para você, servir ao Senhor só consegue servir ao Senhor no poder do Espírito Santo. Ninguém consegue seguir a Jesus se não for com o poder do Espírito Santo. Ninguém nessa terra que diga para mim, eu sirvo ao Senhor, mas eu sirvo independente do Espírito Santo, está mentindo. Porque você só consegue caminhar na obra de Deus através do poder do Espírito Santo. E ademais, a palavra de Deus diz o seguinte, se você não consegue sequer falar, aleluia, glória a Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo. Você não consegue. Você fica mudo, você fica calado. Mas você não diz, aleluia, glória a Deus. Você não diz, se não for através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer? Quantos podem? Quantos podem dizer para o Senhor ouvir mesmo? Para que o Senhor ouça. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo.